E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preciso atualizá-los, preciso contar fofocas, preciso dizer o que está acontecendo na minha vida, porque uma vez que vocês pegaram o hábito de me acompanhar, meia dúzia de vocês, mas enfim, eu não acho justo eu ficar no escuro e não dizer o que está acontecendo e deixar e privá-los assim, né, da minha geração de conteúdo, independente do que eu queira falar. No penúltimo vídeo nós falamos sobre New World e eu estava fissurado, apaixonado, empolgadíssimo com o jogo. Trouxe um monte de gente para jogar comigo, trouxe um monte de gente para minha facção e para o meu servidor, para minha guild inclusive, e aí agora eu mal logo no jogo. Eu não vou falar aqui sobre New World, eu não vou falar sobre o jogo em si e por que é que eu estou tendo tanta dificuldade de jogar para jogar, embora eu tenha curtido tanto o jogo. Eu só quero dizer para vocês e atualizá-las de que eu estou em outra vibe agora. Sabe que muito do meu trabalho exige que eu tenha assuntos interessantes para conversar com os meus alunos, de preferência que façam parte do universo deles. Se você quer aprender um idioma, e não importa que idioma seja, a gente não está falando sobre inglês, sobre o curso de inglês. Se você quer aprender idioma, não importa que idioma seja, você vai aprender com muito mais facilidade se você se pegar, se esforçando para falar sobre coisas que você queira falar. É diferente de um professor te obrigando a falar sobre um assunto que você detesta, que você odeia. É completamente diferente. Nos últimos meses, os brasileiros eles começaram a prestar atenção na bolsa de valores, na renda variável, nos fundos imobiliários. Isso é uma coisa que já está no meu radar há muito tempo. Inclusive, assim, eu falo... Eu não sei se eu falo no canal, mas é impressionante o quanto eu me dediquei a entender, a compreender e a poder falar da crise de 2008, da crise de 1930. Porque essas crises, essas grandes recessões me afetaram de maneira muito severa, muito dura quando eu estava no Japão. Se você parar para pensar aí no ano de 97, que eu estava lá, no ano de 2008, que eu estava lá, tudo isso me afetou de forma muito direta. Então, entender o mercado de ações, entender investimento, especulação, especulação de câmbio, tudo isso fez parte da minha vida. E de repente, com um monte de alunos interessados nisso, eu comecei a me aprofundar muito e basicamente eu dei uma reduzida nos jogos, porque de uns 4 meses para cá, talvez, eu tenho me dedicado muito ao estudo do mercado financeiro, a entender determinadas empresas, a entender determinados fundos, e eu não posso ficar falando aqui porque não tem cabimento querer me achar um especialista só porque eu estudei e vir aqui dando dicas financeiras. Uma coisa é fazer uma playlist de 10 vídeos sobre dinheiro, outra coisa é ficar falando sobre empresas nas quais você deveria investir. Isso não tem o menor cabimento. Então, o que aconteceu com o BDO? Eu comecei a só pescar no BDO e às vezes eu mal logo no BDO, e aí apareceu o New World e aí eu me apaixonei por ele. Só que o New World ele me dá combustível para eu conversar com 2 ou 3 alunos. Enquanto que a profundidade do mercado financeiro não me dá combustível por muito tempo, porque a grande maioria dos meus alunos nem se interessa nisso. E aí agora eu tenho outra vibe. Eu tô começando a olhar para os seriados que eu comecei a assistir e que eu fui largando porque eu não tinha interesse, porque o jogo estava mais legal, porque eu não gosto de mídia japonesa, porque é uma série de coisas. Várias vezes eu comecei a assistir seriados e eu simplesmente dropei. E eu dropo sem culpa. Quando eu falo que você larga um livro, ou quando você larga uma série, a culpa não é sua, a culpa é de quem escreveu, que não conseguiu te prender. Só que aí agora eu estou começando a seguir algumas recomendações de alunos meus, porque eu quero oferecer para eles a possibilidade também de conversar sobre esses seriados. E eu estou descobrindo algumas coisas muito boas. Que antes eu olhava e achava meio porcaria. Talvez por eu estar num outro momento agora, né? Eu assisti o Round 6, que está super na moda aí, e a gente vai falar sobre ele, só que eu quero dar a vocês o direito de saberem que eu vou fazer um vídeo a respeito dele, cheio de spoilers, muito em breve. Sem ter lido crítica, sem ter assistido crítica, sem ter visto, além do que em Katagiri, ninguém mais avaliar esse negócio. Inclusive, meu, patético.
Mas a gente vai falar sobre esse seriado e eu quero que vocês estejam preparados, porque aí eu vou vir com spoilers e aí vocês têm que decidir se vocês assistem o vídeo ou não, e aí eu quero que vocês tenham tempo para assistir, porque de verdade eu acho que é uma produção que vale a pena. Essa série, ela é de 2020 e quando você pergunta a minha opinião, e aqui eu já vou começar a dizer que eu não vou poupá-los de spoilers. Então, se você quer vir aqui com base, pause esse vídeo agora e volte depois de você ter assistido, porque eu não vou conseguir, eu não vou poupá-los de spoilers. Eu vou partir do princípio de que ou você assistiu essa temporada inteira, ou que você nunca assistirá e que você não se importa que eu fale sobre o que acontece ao longo dela. Então, estejam alertados. E quando eu olho para essa série, eu fico meio dividido, porque é uma linha tênue que separa entre eu achar isso daqui uma obra ok e uma obra muito boa. E eu acho que depende muito mais de quem assiste do que da obra em si, né? Porque ela pode despertar coisas muito boas ou simplesmente nada, sem entretenimento, ok, barato, só porque você está ali na expectativa do cara não morrer. Mais uma dessas sagas de herói em que o cara pode morrer a qualquer momento e ele tem uma coisa a descobrir, ele tem poderes nele que ele não conhece, e ele vai desenvolvendo habilidades para... Saga de herói típica, não tem nada de diferente do clichê de sempre. Só que entender esse mundo e entender como essas pessoas se comportam nesse mundo que elas não conhecem, não sabem o que tá todo mundo recém se adaptando a essa nova realidade, é muito legal para você fazer algumas reflexões acerca do ser humano, das coisas que são realmente importantes para ele, e de como os seres humanos eles começam a se organizar quando eles são colocados em sociedade, desconsiderando todos os contextos anteriores aos quais eles já tinham se exposto. Nada que The Walking Dead não faça com você também, né? O que é o Walking Dead? É uma disruptura total da sociedade, e depois você começa tudo de novo, e aí as pessoas elas vão começar a se organizar e elas deixam aflorar, por falta de uma organização estrutural da sociedade mais sólida, mais consolidada, elas começam a deixar aflorar aquilo que é do ser humano mesmo, que é o lado que a gente chama de ruim, que é a lei do mais forte, que é a concentração de poder naqueles que exercem mais influência sobre os outros e o abuso de poder da parte desses. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, como que eu consegui fazer sinapse disso daqui com as merdas que o Kim Kataguiri falou? Eu não sei. Sinceramente não sei, então eu não vou tentar nem explicar, porque é uma sinapse completamente sem sentido. Mas aí eu me vi olhando para a besteira que o Kim escreveu, e comecei a lembrar de obras de fato relevantes e de fato contra socialismo, críticas ao socialismo, como Animal Farm, e parece que quando você precisa controlar uma massa, para você fazer uma sociedade funcionar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer as pessoas trabalharem mais e receberem menos. Elas têm que gerar mais riqueza, porque a riqueza ela vai ficar para essa estrutura social que está sendo construída, e elas têm que aceitar pegar uma parte muito pequena daquela riqueza. Ou seja, uma vez que você convence o cara que ele está lutando pelo Graal, você tem um soldado extremamente leal, que treina pra caramba, que não transa, que se esforça absurdamente para desenvolver habilidades marciais, que arrisca a sua vida numa guerra, que às vezes dá a vida por ela, mas que luta muito e conquista territórios, e o pagamento que esse cara quer é o paraíso. Então você tá barganhando ali, você tá controlando o cara com uma moeda muito barata, porque não vai sair do seu bolso. Imagina se você tivesse que fazer um soldado de elite treinar, e ele ao invés de ser um templário, ele fosse um mercenário. Ele ia falar para você: não, cara, se é para eu treinar 8 horas por dia para participar de uma guerra e arriscar a minha vida por você numa guerra, eu quero ser muito bem pago por isso. E aí essa estrutura ruim. Por quê? Porque se cada um que trabalha, que é o fruto do seu trabalho, você não vai ter lucro e você não vai ter enriquecimento e fortalecimento do grupo. Então, num grupo, você tem que ter as pessoas abdicando das riquezas que geram para o bem de uma estrutura que vai favorecer alguém que não ela. E isso
eu sinto muito. Se você foi ensinado que o mundo se divide em capitalismo e socialismo, que o mundo se divide entre liberdade e comunismo, se você foi ensinado dessa forma, que os humanos eles só se relacionam dessa forma e que esses são os únicos modelos possíveis de existir, você foi enganado. E você caiu no algoritmo de controle de massa. Qual é o algoritmo de controle de massa? Nós vivemos sobre A. E aí em A você coloca qualquer coisa que você queira. Nós vivemos sobre A. O que é A no Animal Farm? Os porcos no comando, depois de terem expulsado o humano e depois de terem expulsado o Bola de Neve, que era o problema daquela fazenda toda. Nós vivemos sobre A. A alternativa sobre A é B, ou seja, se vocês não quiserem o que está aí, o Bola de Neve ele volta, o humano ele volta para mandar na fazenda. E o Bola de Neve é ruim, ele é demoníaco. E o humano também é. Então, se B é ruim, então A é bom. E aí você vê que, por exemplo, nós vivemos sobre o capitalismo. A alternativa é o socialismo. O socialismo é péssimo, é ruim. Logo, A é bom. E essa conclusão aqui é que é um silogismo barato, é uma falácia, é uma mentira, mas que isso é usado o tempo inteiro contra você para você calar a boca e parar de reclamar. E aí você cai nessa máxima que é o resultado desse algoritmo de controle de massa aí, que é não questionar porque você não pode falar mal do capitalismo, porque se você fala mal do capitalismo é porque você é socialista, e socialista não presta, é coisa do demônio, é coisa do diabo, vai pro inferno, é coisa do capeta. Você não está entendendo o quanto B é ruim, então cala a boca para reclamar de A. Então, o que é socialismo? Socialismo é estatização. Então, capitalismo, você tem que privatiza tudo. Foi muito engraçado um post, acho que foi o Bruno que postou no Facebook dele, ele falando assim, cara, essa empresa de energia elétrica, ela aí não dá mais não. E aí comentaram embaixo, é por isso que tem que privatizar tudo. E aí ele comentou embaixo, porra, mas já foi privatizada. E aí um amigo dele, do Bruno, não o cara que comentou assim, a solução é privatizar, ele foi sarcástico embaixo, ele falou assim, então eu acho que tem que privatizar de novo. E aí você dá muita risada nisso, né? É porque é como se você tivesse um carro na sua família e esse carro ele enguiçasse muito, ele desse muito prejuízo. Aí você fala, não, cara, privatiza esse negócio aí, porque a gente não sabe administrar carro. Vende, a gente anda de Uber. E você vende o seu carro e você começa a contratar o Uber. E aí o Uber te explora, ele cancela a viagem, ele te cobra muito caro. E aí você fala, não, privatiza de novo. O que seria privatizar de novo? Seria vender o carro outra vez para outra pessoa. Mas você não tem o carro mais. Você não tem mais o carro? Então, é engraçado assim, a gente vive sobre A, e a culpa de A não dar certo é porque B existe. O que é B? B é o Estado tendo controle sobre tudo. A Petrobras era nossa, a Eletrobras era nossa, a Telebrás era nossa. E aí como que você soluciona esse problema da ineficiência e do prejuízo? Você vende, e aí agora não é mais seu, e agora você está pagando 400 pau de conta de luz. E aí você fala, não, mas os caras estão com uma margem muito grande, eles estão lucrando demais em cima disso. Tem gente se aposentando com empresa de geração e transmissão de energia. E o serviço está ruim. Então como que você faz? Porra, privatiza outra vez, porque privatizando funciona. Não, mas você já vendeu. Não, mas e se o governo quiser? Não é do governo. Não é do governo. Ou seja, quando você começa a atacar o socialismo, o comunismo, a esquerda, quem quer que seja, você está fechando os olhos aquilo que realmente está fazendo a energia ficar cara e ineficiente. Ao ponto da fábrica do seu tio fechar, porque não vale a pena ele ficar pagando combustível e energia elétrica para produzir, sendo que o lucro que ele vai ter advindo da venda do que ele produz é negativo, porque a energia está muito cara e o transporte está muito caro. Transporte é energia também. O Kim Kataguiri ele faz parte de um partido que apareceu para fazer uma coisa que é muito fácil.
que é uma coisa que o Mandetta, você pode gostar dele ou não, mas você não pode invalidar que a fala dele tem um certo sentido. O Mandetta, ele chama uma determinada classe de pessoas de engenheiro de obra pronta. É muito fácil você ser engenheiro de obra pronta. Ele falou assim, depois que acabar essa pandemia, muita gente vai olhar para trás e vai falar assim, pô, vocês pagaram muito caro na máscara, vocês pagaram muito caro no respirador. Esses são engenheiros de obra pronta que depois de terminada a obra, eles olham para trás e falam, podia ter sido feito diferente aqui. Depois do prédio terminado, você pode falar assim, o ângulo dessa janela aqui não ficou legal, e esse acabamento aqui também não ficou legal. E o engenheiro de obra pronta, ele tem facilidade de encontrar defeito, por quê? Porque seres humanos, eles são imperfeitos, eles cometem um erro o tempo inteiro. Então, quando você pega um defeito e fala assim, nada disso daqui prestou, então não devia ter dado essa obra para esse cara, tudo bem, anula essa obra e dá para esse engenheiro de obra pronta construir um prédio. Talvez ele acerte em tudo aquilo que ele criticou na obra que estava pronta, mas ele vai cometer outros erros. Por quê? Porque seres humanos cometem erros. E ao invés de ficar invalidando quem fez, você deve convidar os outros para pensar em possíveis melhorias daquilo que foi feito. Você não pode ficar xingando o Black Desert ou o New World porque eles foram lançados imperfeitos. Você tem que se juntar com a comunidade e dar feedback, dizer, olha, isso daqui acho que dá para arrumar, dá para ficar melhor. Dá para ficar melhor. Então, é dizer como você quer que o jogo fique. Você tem que falar assim, eu quero poder nadar no jogo, então trabalhe nisso. É diferente de falar, esse jogo não presta porque o personagem afunda. O MBL, ele é um engenheiro de obra pronta porque ele olha para um governo e fala, aqui tá errado, 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 e falar isso sobre o governo brasileiro é tão fácil quanto falar sobre qualquer outro governo no mundo. O governo do Japão faz um monte de merda, o governo americano faz um monte de merda, o governo de todos os países do mundo fazem um monte de merda, e é muito fácil você ser um engenheiro de obra pronta e falar assim, olha, isso daqui não tá funcionando, isso daqui tá dando errado. É muito fácil você ser anarcocapitalista e ficar falando assim, isso daqui não funciona, porque porra, não funciona. Não funciona, não é porque o capitalismo não presta, porque o socialismo não presta, porque não sei quem não presta. Não presta porque o negócio não funciona, porque o ser humano ele não é capaz de se organizar de maneira eficiente, anulando seus próprios interesses em prol de um bem maior, a não ser que seja manipulado por um algoritmo desse daqui, e mesmo assim o controle dessa massa não será perfeito. E gerará uma sociedade injusta, e inevitavelmente você vai ter sofrimento e dor. Fausto, como você é pessimista, você gosta de Nietzsche, não se trata sobre isso. É basicamente você conhecer a história da humanidade e procurar ao longo de toda a história uma sociedade que tenha sido feliz e perfeita e tenha satisfeito todas as necessidades de todos os seus cidadãos. Isso simplesmente não existiu até hoje. E talvez não exista. Por quê? Porque a gente já tem mais do que o dinheiro suficiente necessário para fazer uma sociedade dessas, e nenhuma dessas até hoje foi criada. Nenhuma dessas até hoje foi criada. E aí o MBL ele continua, ele vai lá e fala assim, não, isso daqui não presta, isso daqui não presta, isso daqui não presta. Por que não presta? Porque tem os caras da esquerda aí, né? E qual que é a solução para isso? Privatizar tudo. Então a solução que ele te dá é tão bosta quanto os defeitos que ele ataca. Mas ele te coloca numa outra alternativa. Ele te coloca numa outra alternativa, que é a alternativa anarcocapitalista. A gente vive sobre A é uma merda, a alternativa de A é B também é uma merda, então C. Então ele chega com uma proposta de um mundo que só existe na cabeça dele. Não, se você acabar com o Estado, todo mundo vai se organizar de maneira coerente, todo mundo vai despertar o melhor de si, e as pessoas voluntariamente vão fazer com que o mundo funcione igual ao paraíso das testemunhas de Jeová. Por quê? Porque o ser humano é bom. Ou então, se você privatizar tudo e você deixar o livre mercado atuar, as coisas naturalmente vão se organizar e todo mundo vai enriquecer. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Mas se você colocar aqui, viveríamos sobre C, mas A com alternativa B. Então, nós viveríamos no paraíso se você deixasse todo mundo ser liberal, se você deixasse todo mundo ser anarcocapitalista, se você deixasse todo mundo ser não sei o quê, mas a gente é capitalista com uns caras ruins aí, porém a alternativa disso seria o B, que é o socialismo e é tão ruim quanto.
Você está vendo que a gente está falando sobre ideologias, quando na verdade nós deveríamos entender quais são as quebras, quais são as grandes falhas que estão impedindo que as coisas funcionem, que tem um gargalo de dinheiro aí, represando muito dinheiro na mão de pessoas que podem fazer o que elas quiserem. Só que para que elas possam fazer o que elas quiserem a qualquer momento que elas queiram, você tem que ter uma massa gigantesca de pessoas privadas da liberdade de poderem escolher o que elas vão comer hoje porque elas não têm dinheiro para comprar comida. Round 6 é sobre isso. Round 6 é uma crítica fundamental, é uma crítica basal ali ao capitalismo. O Round 6 ele está ali para dizer que o capitalismo está quebrado, só que você não está preparado para escutar as pessoas dizendo que o capitalismo é quebrado, ele não deu certo e nunca dará. Você não está preparado para escutar isso. Por quê? Porque nós vivemos sobre o capitalismo e a alternativa dele é o socialismo. E se o socialismo é ruim, então, tem que ser bom. Cala sua boca, o que você é, comunista? Socialista? Vai tomar no seu cu. O que você quer, que a gente vive igual a Venezuela? Então você tem determinados gatilhos colocados na sua cabeça que sabotam o seu pensamento de como é que nós poderíamos viver uma sociedade diferente dessa que nós vivemos. E Round 6, nesse negócio da votação, que eles podem votar parar o jogo, eles colocam uma semente aí na sua cabeça que pode gerar frutos no futuro para a sociedade inteira ou não. E aí eu falei que nós falaríamos sobre uma série, agora nós já estamos falando sobre outra. Gente, eu quero, antes de terminar esse vídeo, falar simplesmente o porquê que eu achei fenomenal o conceito da praia nessa série. Então, nessa série, se você quiser vai lá e assista, eu vou ficar dando detalhes do enredo dela, mas 3 meninos eles vão parar numa realidade paralela. Não sei nem se eu posso chamar de distopia isso, mas sim, claro que eu posso chamar de distopia, mas eles vão parar no mundo paralelo, eles não entendem porra nenhuma do que está acontecendo, eles só sabem que o negócio está deserto. Então Tóquio, uma das cidades com, se não a mais, cidade com a maior densidade demográfica do planeta, onde as pessoas elas simplesmente não podem descer todas para o térreo, porque senão não cabe uma do lado da outra. De repente acorda vazia. É muito legal para o japonês assistir essa série e ver Tóquio vazia, porque é uma coisa que ele nunca viu e nunca verá, muito provavelmente nunca verá, a não ser numa cena dessa gravada de seriado. As ruas elas estão completamente vazias e eles não entendem como esse mundo funciona. Eles só sabem que eles são de tempos em tempos convidados para jogos, e eles têm um visto. Eles têm um visto e esse visto expira. E se esse visto expirar, ele toma um raio laser na cabeça e morre. Ele é explodido e morto. Como que você estende o seu tempo? Você estende o seu tempo jogando. Você joga, nesse jogo você corre o risco de morrer ou de fechar. E quando você fecha esse jogo, você ganha uma carta de um baralho, né? Com as 52 cartas que o baralho tem. E aí você ganha uma extensão de tempo. Então, geralmente você joga, você ganha 3 dias ali, aí você pode descansar um pouco, viver o mundo, sobreviver nesse mundo durante 3 dias, e depois você tem que jogar de novo, porque senão você simplesmente tem o cérebro explodido por um raio laser. E todo mundo está tentando entender quem que é o desenvolvedor daquilo e como que você ganha os jogos. E da mesma maneira que o Walking Dead, quando você começa a série, você acha que é só meia dúzia de pessoas que tem ali, mas aí conforme eles vão explorando o território, eles vão descobrindo que tem mais gente, e eles vão de fato descobrindo que tem mais gente. E aí eles chegam na praia. E é engraçado que essa praia, ela tem determinadas regras. Olha que engraçado. E olha que engraçado quando você tira toda a estrutura social de uma sociedade e permite que um grupo de pessoas comece tudo de novo. É muito legal quando você chega na praia, você vê todo mundo de balada, todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo. Lá é o único lugar até então que eles viram que tem eletricidade. E as regras na praia, que é um resort lá, você sempre tem que estar de roupa de banho, você tem que estar de moda de praia, e você é livre para viver exatamente do jeito que você quer. Então você pode transar, você pode beber, você pode se drogar, não tem problema. Essas são as 2 regras do lugar. Aí você fala, porra, que lugar maravilhoso. Sim, mas tem uma terceira regra. Essa terceira guerra é morte aos traidores.
Opa. Se você vive sobre uma sociedade que tem duas regras, se você vive sobre uma sociedade sobre duas regras e tem uma terceira que diz que todo traidor ele deve morrer, esse traidor ele tem que ser traidor dessas regras aqui. Então, quem que merece a morte na teoria da sociedade que eles criaram? Quem merece a morte é quem não tiver roupa de banho. Então, se eu for de terno, eu tenho que morrer porque eu traí o grupo que eu jurei servir. E se eu não viver a vida do jeito que eu quero? Então, se eu não viver a vida do jeito que eu quero, eu estou sendo um traidor do nosso acordo. Então, se eu quiser fumar, eu tenho que fumar. Se eu quiser beber, eu tenho que beber. Se eu quiser transar, eu tenho que transar. Se eu quiser bater em você, eu tenho que bater. Porque senão eu não vou estar vivendo de acordo exatamente do jeito que eu quero. Eu não vou estar vivendo exatamente do jeito que eu quero. Mas é desse jeito que o grupo funciona? Spoiler, não. Não é desse jeito que a vida funciona. Eles têm outras regras que não são escritas. Toda vez que você joga, você ganha cartas. E essas cartas, elas pertencem ao grupo. Então você joga. E cartas inéditas, elas são dadas ao grupo. E esse grupo, ele detém ali o baralho com todas as cartas de todas as missões que foram cumpridas até então. E se você não dá a carta para o grupo, você é considerado traidor e é morto. Ou seja, em toda sociedade que você cria, você vai ter leis e você vai ter leis não escritas. Você vai ter uma lei que proíbe roubar, mas vai ter roubo. Você vai ter uma lei que proíbe estuprar, mas determinadas pessoas, se você for o fundador das Casas Bahia, aí pode, não tem problema. Escravidão sexual não pode, mas se você for um rico, e se a economia do país depender muito de você, e se você for dono de todas as terras onde você está, aí não tem problema. E para que a sociedade funcione, você tem que partir de algumas premissas que vão fazer com que elas abram mão da riqueza gerada por elas para um suposto bem maior da sociedade. E olha que engraçado, nós aqui somos a praia, o nosso objetivo é zerar o jogo. Então toda carta que você conseguir, você vai trazer para cá. Por quê? Porque quando a gente tiver todas as cartas, a gente vai conseguir sair desse mundo. Isso foi uma coisa tirada da cabeça deles, que eles estabeleceram como verdade, que eles não sabem se é verdade, mas que uma vez imposto como verdade, você não pode trair a praia, senão você morre. Então você não pode chegar e dizer, vocês estão acumulando cartas à toa, porque nada me garante que quando você tiver 52 cartas, a gente vai voltar para a vida que a gente tinha antes, com Tóquio lotada, com a cidade que era. Nada prova. Mas se você levantar essa hipótese, você está desrespeitando a praia, você está traindo a praia, logo você pode ser morto. Por quê? Porque você está duvidando de nós. E aí você fala, cara, que povo imbecil, mas que grupo imbecil de pessoas. Mas esse grupo imbecil de pessoas, uma quantidade muito pequena de pessoas que estão ali naquele resort, eles são muito representativos da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, ela também tem determinadas crenças. Se você viver sem pecar, você vai ter um paraíso. Mas você não pode questionar isso. Chega numa igreja de uma religião falsa, que não é a tua, e fala assim, vocês acreditam em coisas que não fazem o menor sentido e vocês estão errados aí quando vocês dizem que você não pode fazer uma caricatura de Maomé. O que acontece imediatamente? Aquela religião que tem amor sobre tudo, amai-vos uns aos outros, respeitai ao próximo, tratai o outro como você gostaria de ser tratado, toda essa religião que tem somente dogmas, que tem somente regras de amor, eu tenho que usar a palavra dogma com muito cuidado, que tem somente regras de amor, ela lembra que ela também tem umas regras que são contra os traidores. Por quê? Porque nós vivemos sobre a religião A. A é amor, A é querer o bem. Você pode substituir essa religião por um partido político também, tá? Ou por um seguidor de um determinado presidente. Nós vivemos sobre A. A é amor, A é justiça, A é igualdade, A é liberdade, A é tudo isso. Quando você chega dizendo que A não presta, é porque você é B, e B é ruim. Então, eu tenho que te aniquilar, porque você pensa diferente. E o fato de ter alguém que pensa que A não é bom é uma traição, e a gente não pode deixar que A seja maculado, então você vai morrer. Então, tem
É engraçado como determinadas séries elas servem de combustível para você pensar que determinados padrões eles se repetem em grupos grandes e grupos pequenos, e que determinadas distopias dessa que colocam o comportamento humano como ele de fato seria se você pegasse um monte de gente e colocasse lá a lei do mais forte. O cara mais forte controla a milícia, o cara mais inteligente ele controla a administração de tudo. Os dois trabalhando em parceria, eles detêm o controle. E eles detêm o controle através do quê? Das crenças que as pessoas terão. Então as pessoas elas estão dispostas a abdicar de sua própria vida se nesse processo elas conseguirem uma carta para um grupo. Por quê? Porque elas defendem a ideia de que com todas as cartas eles zerariam o jogo e voltariam para a vida deles. Eles têm alguma garantia de que isso acontece? Não. Então isso é muito representativo de todas as nossas religiões, que não nos dão garantia nenhuma, mas que fazem com que a gente abdique de muitas das nossas liberdades e da nossa vontade de fazer o que nós queremos, por uma suposta recompensa que a gente não sabe se vai vir ou não. E um respeito às regras vigentes, que partem da premissa que se elas não existirem, a nossa vida vai ser muito pior sem elas. Por quê? Porque existe um modo de se viver muito pior, quando na verdade a coisa não é preto no branco, não é A ou B. Você tem que entender quais são os mecanismos que estão gerando a pobreza, que estão gerando a escassez, que estão gerando as coisas que as pessoas vivem. Em Animal Farm, por exemplo, os animais eles tinham que trabalhar muitíssimas horas por dia, eles chegavam ao final do dia exaustos, e toda a riqueza que eles geravam, eles tinham que vender para comprar material para construir um moinho, porque o moinho seria a salvação deles. Em Animal Farm, o moinho de vento ele era o conjunto das 52 cartas, porque o pessoal em Beach, do Alice in Borderland, o pessoal daqui acreditava que com 52 cartas eles sairiam. Os animais de Animal Farm, eles acreditavam que se eles tivessem um moinho de vento, ninguém precisaria trabalhar muito mais, e eles viveriam com muita abundância, sem preocupação, trabalhando pouco e comendo muito. E aí, qual é o nosso baralho? Qual é o nosso moinho de vento? É engraçado como nós também somos colocados em situação semelhante, e a gente fica sendo dito assim, olha, quando a reforma tributária sair, quando a reforma administrativa sair, quando a reforma política sair, quando tirarem a Dilma, quando tirarem o Bolsonaro, quando mudar isso daqui, mas até lá a gente tem que fazer as coisas funcionarem de uma maneira mais eficiente, a gente tem que privatizar, a gente tem que vender não sei o que, a gente tem que deixar explorarem economicamente a Amazônia. E aí a gente vai vendendo aquelas coisas que poderiam já estar nos alimentando e que poderiam já estar nos dando uma vida muito melhor. Mas aí quando você fala, não, tem que mudar essa estrutura financeira, bancária, social, para que mais pessoas tenham mais acesso àquilo que é vital, para que dê o direito para que elas continuem subsistindo, aí não, aí você está sendo contra A. E se você é contra A é porque você é B. Experimenta aí na rua e falar, gente, não é justo que eu não possa continuar existindo pelo fato de eu não ter dinheiro. Não é justo que eu não possa continuar existindo pelo fato de não ter dinheiro. O que as pessoas vão dizer para você? Ah, vai para Cuba então. Você deve ser comunista. Você deve ser socialista. Como que você escapa disso? Com educação. Porque se a maior parte das pessoas entenderem isso, bom, desculpa. Elas vão mudar isso que a gente tem e vão construir uma coisa que não necessariamente vai funcionar. Não tenho nenhum otimismo em relação à sociedade funcionando de maneira perfeita. Me desculpe os devaneios. De novo, isso daqui é uma conversa honesta, não é resultado de um script. Se eu fosse fazer um script para esses 34 minutos, eu precisaria pelo menos de umas 4 horas para escrever, para editar, para colocar isso tudo num formato que fosse apresentável. Mas aí seria um livro, e o que eu quero com vocês é uma conversa de boteco. É como se eu estivesse aqui simplesmente fazendo devaneios de uma coisa que eu acabei de assistir, e na verdade foi isso mesmo. Espero que vocês gostem. Por hora é isso, e um grande abraço. Não é para dar engajamento pro canal não, eu juro. Me digam o que vocês pensam sobre esse modelo, porque eu vou continuar assistindo seriados, e muito provavelmente eu vou continuar fazendo esses devaneios aqui. Boa semana para vocês.